Olá, tudo bom? Bom, a pedido dos alunos do sétimo período matutino do curso de Direito das Faculdades DOC, aqui de Guarapari, eles buscaram, né, uma... Na verdade, não foi nenhuma orientação, quem sou eu para orientar alunos do direito, mas a respeito da minha manifestação, o que eu entendo como esse novo constitucionalismo latino-americano acerca da Pachamama, não sei como se fala em espanhol, que seria a Mãe Terra, a defesa dos interesses, né, soberanos da Mãe Terra, e explicaram a respeito das constituições da Bolívia, né, do Equador, dessa proteção e essa caracterização da Pachamama como sujeito de direitos. Isso teria um precedente, né, no ordenamento jurídico brasileiro, se é possível equiparar a mãe natureza no ordenamento jurídico também como sujeito de direitos. Bom, em relação a isso, eu acredito, né, que os alunos do sétimo período já estão bem avançados no sentido de conseguir interpretar o que vem a ser sujeito de direitos, mas é importante a gente colocar também, antes de começar a falar, que a Constituição brasileira, ela traz sim uma proteção significante, ampla do meio ambiente lato sensu como um todo, né? Não só os biomas em si, mas as terras em gerais caracterizados, né, como com zona de proteção governamental, os animais que incorporam, a água, os recursos hídricos, enfim, são proteções constitucionais garantidas em que fala-se tão somente que o poder público tem a obrigação de tutelar, proteger os interesses e também a própria sociedade. O próprio cidadão tem essa obrigação. E se não tiver, se não cumprir essa sua obrigação, ele vai ser responsabilizado na esfera civil, na esfera penal. Então, eu estava até conversando com um grande amigo meu, o professor Fabrício, também experiente na área criminal, ele me alertou de uma coisa interessantíssima, que ele falou que dos crimes em gerais praticados no Brasil, eu preciso do dolo, né? Eu preciso do sujeito, pessoa física, para o cometimento. E uma das exceções que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro quanto à possibilidade de imputação de crime além da pessoa física é os crimes ambientais. Né? Eu preciso sempre da figura da pessoa jurídica se ela foi a causadora, né, de um desastre natural ou não natural, né? De alguma tragédia ambiental, de falta de cautela, né? Né, como é que fala? Quando você descarta, né, às vezes os refugos, né, de uma indústria, enfim, recursos hídricos devendo ser preservados, as questões do próprio meio ambiente, o ar, né, a poluição. E ele até me informou que eu preciso sempre da figura da pessoa física, aquele que será responsabilizado diretamente pelos atos praticados pela pessoa jurídica. Expliquei certo, professor Fabrício? Seria mais ou menos isso? O professor Fabrício está aqui do meu lado, me dando esse apoio nas questões penais. Bom, e em relação, né, à Constituição, acredito que a gente não tem dúvida, ninguém tem dúvida, né, a respeito dessa proteção que é dada pela Constituição brasileira, pelo legislador constituinte brasileiro em relação à proteção do meio ambiente. E quanto a ser sujeito de direito? Não. O meio ambiente não é sujeito de direito. Só que a gente, né, rapidamente, não querendo dar aula aqui, é possível a gente verificar a existência da pessoa física como sujeito de direito, a pessoa jurídica como sujeito de direito, mas a gente não pode ignorar que existe sim a figura dos entes despersonalizados. Se a gente parar para pensar, a natureza não é sujeito de direito. Ok, o nascituro também não é sujeito de direito. Ele tem expectativa de vida, terá personalidade, né, a partir do nascimento com vida, mas a gente sabe que a Constituição brasileira, o ordenamento, põe a salvo os direitos e a proteção do nascituro. Então, nós temos sim algumas situações específicas na Constituição e nas leis ordinárias, leis especiais, que protegem, né, dadas situações, dados elementos que não se caracterizam como sujeitos. Então, senhores, eu entendo que a natureza, ela sim, tá? Claro que é possível imaginar, mas nós precisaríamos, né, diferentemente das constituições que parece, né, que já classificou a natureza, a Pachamama como sujeito de direito, nós precisaríamos de uma regulamentação mais potente, mais poderosa para poder alcançar essa proteção integral, né, na condição de sujeito de direito. Não temos.
tá bom? E quando a gente estuda a respeito da natureza, né, a gente poderia, por que não, afastar essa ideia utilitarista da natureza, né, natureza lato sensu, reconhecendo, né, por que não as mazelas da não proteção dos ataques. Isso é crível, isso é absolutamente possível. Absolutamente possível também outorgar à natureza, sim, uma classificação jurídica específica, podendo passar a ser sujeito de direitos, tá, despersonificados, assim como a massa falida, assim como o espólio, não é isso? Assim, embora ela não tenha personalidade jurídica, hoje a natureza passaria, se assim acontecesse, né, passaria a ter essa personalidade própria, de acordo com o bioma, os componentes integrantes desses biomas, os recursos hídricos desse bioma, né? Então essa natureza sui generis, se é que se pode falar, né, como se atribui inclusive a ordens advogados, que tem aquela personalidade jurídica sui generis, diferenciada, né, com um tratamento diferenciado, ela possibilitaria, se assim fosse classificado, né, a tutela e o reconhecimento dos direitos, né, da natureza, da Pachamama, que por óbvio, né, poderão ser postulados por agentes específicos, que haja, no caso, legitimidade substitutiva. Então a gente sabe que na Constituição já garante, né, essa proteção, é dado ao Ministério Público, né, ele tem essa prerrogativa de proteção. Então a gente teria que ter umas regras mais específicas a respeito disso. Claro que pela ausência hoje, né, de institutos definidores no ordenamento jurídico brasileiro acerca da interpretação da natureza como sujeito, ter-se-ias que buscar, né, por uma criação legislativa, né, uma normatização específica acerca da legitimidade ativa, passiva, né, para a defesa desses interesses. O objetivo seria de proibir o mau uso, enfim, a proteção, né, criaria um caráter jurídico especial para a natureza e todos os seus componentes, né, dos quais deverão gozar e receber proteção integral contra as violações. Então, no meu entendimento, muito embora as constituições, né, dos nossos vizinhos latino-americanos, fantástico, mas para que a gente conseguisse a plenitude do alcance da proteção, né, para caracterização de sujeito de direito, nós deveríamos sim ter uma legislação específica que a classificasse como tal. Assim como já existem vários projetos, né, que já estão bem avançados no Congresso, por exemplo, proteção aos animais domésticos. Né, os animais são protegidos, todos os animais são protegidos contra a tortura, já temos leis que regulamentam isso. Mas não temos ainda a caracterização dos animais domésticos, né? Hoje não temos, está em tramitação, a caracterização deles como sujeitos de direito, ou pelo menos, né, uma atribuição de sujeitos sui generis, né, ser cientes, como está ditado nos projetos que regulam sobre isso. Senhores, espero que vocês tenham um ótimo aprendizado, tenham um ótimo ateliê científico, espero realmente que tenham êxito. E vamos torcer, por que não, né? Que a nossa Constituição, as nossas leis alterem e sim, colocando a natureza, por que não, a Pachamama como sujeito de direitos. Tá bom? Um abraço para todos, boa aula.